Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Deus seja, assim, gracioso para conosco. Nos faça compreender a sua palavra. Há, no meio do povo de Deus, um equívoco. Em que sentido? Em que pensar que fazer com que o reino do Senhor cresça e se estabeleça seja um papel do pastor da igreja, de um presbítero da igreja, de um diácono da igreja. Há essa tendência de pensarmos dessa forma, de que o nome do Senhor ele vai ser estabelecido à medida, proporcionalmente, em que os pastores fizerem tal obra, em que os oficiais, obrigado Antônio, em que os oficiais façam tal obra. Porém, meus irmãos, este é um grande, de fato, equívoco. Porque essa obra, ela foi dada para cada um de nós, para mim e para vocês. Eu quero fazer uma única pergunta antes de entrar no texto e explorá-lo. Se a igreja do Senhor, e não estou falando dessa, todas as igrejas, e os irmãos que compõem esta igreja, fosse igual a você, igual a mim, eu queria que você pensasse a respeito disso. Se cada irmão, se cada crente, se cada pessoa que creu em Jesus Cristo fosse exatamente uma cópia sua, como estaria hoje a divulgação do nome de Jesus Cristo? Pare um pouquinho para pensar, por favor. Entenderam a pergunta? Você teve encontro com Cristo. Você diz amar a Jesus. E a pergunta é simples, e talvez a resposta seja não tanto assim. Se todas as pessoas de todas as igrejas fossem uma cópia sua, exatamente o seu cristianismo, como você vive o evangelho, como seriam essas igrejas? Pare para pensar um pouco. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Nós vamos ler dos versos 15 a 19. João 21, Evangelho de João, capítulo 21, nos versos 15 ao verso 29, perdão, ao 19. E eu peço que você esteja, como dizia o meu falecido avô, a quem tenho uma saudade imensa, que você fique matutando aí na sua mente essa pergunta que fiz. João escreve o seu evangelho, quarto. E sempre a pergunta é, por que 4? Já não tinha 3, já não bastava? João ele se preocupou com uma comunidade que havia sido evangelizada pelo apóstolo Paulo. Ela era uma mistura de uma comunidade paulina e joanina. Paulo havia já falecido, morto, por Roma. João, então, se aproxima dessa comunidade e percebe que eles estavam vivendo um evangelho deturpado. O evangelho deturpado, ele é nada mais, nada menos do que tirar Jesus Cristo do centro.
da vida, de tudo aquilo que somos e fazemos. Ainda que afirmemos sobre Ele, sobre Cristo. Porém, a vida, o cotidiano, não é coerente com a confissão. É a ideia de que hoje se fala tanto de ateus práticos. Eu confesso alguma coisa e vivo algo totalmente diferente. Eu professo Jesus, que eu o amo de todo o meu coração. Mas na vida, na prática, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu trabalho, no lidar com as pessoas, é totalmente diferente da minha profissão de fé. João, então, ele depara com uma comunidade assim. E ele vai escrever o seu evangelho tendo como base a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor sobre todas as coisas. João apresenta Jesus como o Senhor. E no capítulo 20, quando ele encerra o capítulo 20, os versos 30 a 31, ele faz uma afirmação, João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ele está dizendo dele, no evangelho dele. Estes, porém, esses que estavam escritos no livro de João, foram registrados para uma finalidade. Qual a finalidade? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João, ele escreve para essa comunidade e dizendo, olha, eu escrevo para que vocês creiam nele. É Jesus Cristo, é o Senhor sobre todas as coisas. Ele era um discípulo. Agora, meus irmãos, eu preciso fazer dar uma explicação aqui para vocês, que é óbvia, mas às vezes passa despercebido. Quando João escreve o seu evangelho, ele não está escrevendo nas coisas que estão acontecendo, ele vai olhando assim, peraí, estou escrevendo. Pode continuar. Ele não escreve ao vivo e a cores. Ele escreve depois. Ele escreve depois. Quando ele escreve, então, posterior ao que já ocorrera, ou que já ocorreu, tudo o que ele escreve, então, é passado. Só que ele escreve para uma comunidade que ele estava vivo e eles também estavam vivos. E ele escreve e diz assim, eu estou escrevendo isso aqui para que vocês creiam em Jesus. No capítulo 21, depois que ele escreve isso, ele vai contar uma história sobre, após a ressurreição de Jesus, a pesca dos discípulos. João, ele encerra o capítulo 20, tratando da seguinte questão: nós precisamos crer em Jesus. A comunidade falou, eu entendi. No capítulo 21 agora, ele vai dizer, se vocês creem, ele, como já também o que acontece no capítulo 21 também era passado. Já aconteceu. E outras coisas tinham acontecido. Mas João, ele registra essa pesca e a conversa com os seus discípulos e principalmente com o apóstolo Pedro. E a ideia de João agora, porque tudo já tinha se passado, agora ele pega a história da pesca e a conversa com Pedro na seguinte questão. Agora ele como autor e narrador. Eu estou escrevendo para que vocês creiam. Agora, depois que vocês crerem, vocês precisam viver esse evangelho. Aí ele conta o capítulo 21. Ele escreve o capítulo 21. Se até o capítulo 20, a ideia é ele mostrar quem é Jesus, o grande Deus, e ele fala, isso eu registrei para que nós creiamos em Jesus, o capítulo 21 agora é, crendo em Jesus, pratiquemos aquilo que ele nos ensinou. Pratiquemos aquilo que ele nos ensinou.
Era essa a ideia de João. É por isso que a pergunta que eu fiz a vocês é: se cada crente em toda a face da terra fosse igual a você, igual a mim, como o evangelho hoje estaria? Avançado? Mais? Menos? Como é que nós somos? A nossa vida, que aqui afirmamos crer em Jesus. Eu creio e vocês creem. Mas agora, diante dessa confissão de fé que um dia fizemos e testemunhamos que Cristo nos salvou, que nos amou, e agora afirmamos que nós o amamos, como é de fato esse amor? Então, João, ele narra dentro do seu evangelho o capítulo 21. É interessante como ele começa o capítulo 21. Porque ele fala, essas coisas eu escrevi, ou seja, daqui para trás, para que vocês creiam. Agora eu continuo também falando, mas agora de uma maneira que vocês possam entender e não somente crer, mas seguir-me. E ele inicia o capítulo 21, depois disto o quê? Que eu escrevi, entenderam? Tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Ele vai contar a última aparição de Jesus aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou da Galileia. E ali eles vão pescar. Pedro, pescador, depois da ressurreição, ele fala, vou fazer o seguinte, eu vou pescar. Ele sai, ele vai pescar. E ele carrega com ele outros discípulos. Eles passam a noite toda pescando. Jesus vem até a praia. Provavelmente o barco estava próximo. Ele grita aos discípulos, há alguma coisa aí? Ele fala, pescamos e nada. Lança do lado direito a rede. Quando ele fala isso, João fala, é Jesus. Eles lançam e pegam 153 grandes peixes. Pedro, ele estava de trajes de banho. Ele, então, se lança ao mar e vai até Cristo. Enquanto isso, o barco com os discípulos também vão em direção a Jesus. Chegando lá, uma brasa, um peixe, e Jesus fala, traga, vamos comer. E ali eles comem juntos, Jesus e os seus discípulos. E nesta refeição, Jesus chama Pedro e começa a conversar com Pedro, próximo também aos seus discípulos. Alguns autores, alguns teólogos afirmam que essa conversa com Pedro foi de maneira proposital por conta da negação de Jesus Cristo, de Pedro para com Jesus. Porém, meus irmãos, a restauração de Pedro já havia acontecido nas aparições que ele já tinha tido com os seus discípulos. Mas ele fala com Pedro, meus irmãos, por conta de uma coisa só. Porque ele vai, depois no livro de Atos, dar a iniciativa para o início da igreja do Senhor, que ele mesmo havia dito que faria por intermédio do apóstolo Pedro, apenas por isso. Então João escreve e narra aqui a conversa entre Jesus e Pedro. Acompanhe na sua Bíblia os capítulos, o verso 15 a 19 do capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter-lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo,
que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Senhor, tua palavra é tão rica e nós desejamos, ó Deus, ouvi-la. De maneira, ó Deus, que ao ouvi-la, não fique apenas, Pai, no nosso intelecto, mas assim como esse texto tem essa intenção de levar, ó Deus, à prática, que nós também estejamos prontos para isso. Fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Percebam que, então, no capítulo 21, João ele vai encerrar o seu evangelho para lidar com Pedro, que foi aquele que encabeçou a ida para a pesca. Nada contra pescador. E você pode contar a história de pescador que a gente vai ouvir tranquilamente. Tá bom? Cadê o Sampaio? O Sampaio tem umas boas histórias de pescador lá na Angola, lá na terra dele. Ouçam, é tudo verdade. A ideia que Jesus ele interpela Pedro, meus irmãos, é porque a partir da ressurreição de Cristo, ele já tinha sido designado para ser pescador de homens. Eles voltam à pesca. Na verdade, no capítulo 21, a intenção de Jesus Cristo, o nosso Deus, é endireitar o nosso objetivo. É para que voltemos, eu e você, pensarmos de fato por que Jesus Cristo nos salvou. É para tirar, meus irmãos, do nosso coração, da nossa mente, uma duplicidade de vida. No sentido de vida cristã, vida secular. Isso não existe. Nós temos uma vida cristã, a qual vivemos no presente século. Pedro simplesmente ele vai pescar. Ele já tinha sido designado como apóstolo e como pescador de homens. A ideia de ele ir pescar não tem problema em si, mas a razão pela qual ele foi pescar. Ele achou que tudo estava acabado, ele desanimou e saiu, e os discípulos foram com ele. Por isso a razão pela qual Jesus Cristo volta, e por amor àqueles discípulos, interpela-os e fala: o que vocês estão fazendo? Onde vocês estão com a cabeça? Não é o fato de pescar, não é isso, mas a intenção, o que os motivou. Era isso que Jesus estava tratando com o coração de Pedro e dos apóstolos naquele momento. Portanto, meus irmãos, crer em Jesus não pode ser para nós algo subjetivo. Não tem subjetividade. Quando nós perguntamos quem é Jesus para você, Jesus é tudo. Aí você pergunta: me responda, por favor, o que você quer dizer com tudo? E não sai. Não sai mais nada. Por quê? O amor de Deus, na maioria das vezes, por nós, se transforma em algo subjetivo. Em algo que parece que aí não dá para mensurar. É algo que qualquer um pode falar. Não tem algo que nós possamos nos agarrar. E nesse texto lido e escrito por João, ele fala: não é verdade. Não é verdade. Por que não é verdade? Em primeiro lugar, meus irmãos, quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. A resposta dele é uma só. O que é? Apacenta as minhas ovelhas. Como eu posso medir? Como eu posso mensurar o meu amor por Deus? À medida que você relaciona com os seus irmãos. Não tem outra coisa. Não tem outra medida. Não tem outra forma, não tem outra régua. A medida que nós podemos de fato medir, se nós amamos a Deus, a Jesus,
é a medida, proporcionalmente falando, quanto você ama e se dedica à sua igreja e ao povo de Deus. Não tem outra forma. É a razão pela qual nós, como pastores, os presbíteros, eu não chamo vocês para vir à igreja porque eu quero a igreja cheia. Não é essa a ideia primária. A ideia é que com a igreja, a reunião dos santos, do seu povo, nós possamos, meus irmãos, aqui neste lugar e durante a semana, provar que de fato nós amamos a Deus. Apacentar é proteger, é cuidar, é livrá-los, é tentar de todas as formas, meus irmãos, incutir na cabeça daqueles que estão à nossa volta que Jesus Cristo é Senhor. Se de fato nós falamos e afirmamos que amamos a Deus, é fácil você medir. E é por isso que eu perguntei no início, como seria a igreja hoje se todo mundo fosse como você? Como seria a igreja? Nós estamos passando uma fase tão difícil na igreja do Senhor, que pastores, colegas com burnout, cometendo suicídio. Os irmãos estão percebendo para onde nós estamos encaminhando a nossa cristandade. E afirmamos que amamos a Deus. Nós afirmamos de todo o nosso coração. Mas Jesus fala, Pedro, você me ama, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. A proporção que você vai cuidar do meu povo é a medida que você me ama. E aí você pode medir o quanto eu amo Jesus. Qual é o seu compromisso com a igreja local? Qual é o compromisso que você tem com essa igreja, membro da igreja? Tem que ficar chamando para a escola dominical, tem que ficar chamando para culto. Tem que ficar... É a medida, é a proporção. É o cuidado. Pastor, mas eu não consigo. É o que Deus colocou nas suas mãos, irmão. Não é para fazer nada mais do que isso. Ah, eu não posso fazer determinada coisa. Não faça, mas faz aquilo que você pode. Deus colocou coisas na sua mão que você pode. E por que você não faz? Então, há como mensurar? É só você fazer uma matemática simples. O quanto eu cuido do meu povo. É a medida que eu amo a Deus. Não tem subjetividade. Não existe subjetividade. Se você pensa que crer em Cristo é algo assim que professa a fé e às vezes professa, mas não creu, gosta, simpático ao evangelho, deu tudo bem, parece que está indo bem. Isso não é evangelho. Isso qualquer religião dá, promove isso. Pelo contrário, às vezes você vai crer em Cristo, as coisas podem ir de mal a pior. Podem ir de mal a pior. Porque Jesus não nos prometeu nada que ia ser tudo bem. Pelo contrário, Ele nos afirmou que, pelo contrário, nós íamos ser, inclusive por causa do nome dele, ser perseguido. E parece-me hoje que o povo de Deus, a primeira aprovação, joga tudo para o alto. Isso significa duas coisas, ou nunca amou a Deus, ou é imaturo. Por isso dá para medir. Dá a nossa profissão de fé, aquilo que eu confesso, que eu amo a Jesus de todo o meu coração, minha alma, meu entendimento, tudo com o meu ser. Ele é mensurável. Ele é mensurável. Cuide do meu povo. Cuide do meu povo. Nós precisamos disso. Mas essa é uma segunda questão que Jesus aqui diz. Olha, Pedro, umas 3 vezes. Pastorei as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Por outro lado, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós temos que fazer consciente de que a maneira com que eu lido com o outro é que eu estou lidando com alguém que não pertence a mim. Não pertence a mim. Jesus ele diz, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de quem?
de Jesus. Portanto, ao viver o Evangelho de maneira mensurável, cuidando um dos outros, eu tenho que sempre me lembrar que eu estou cuidando de alguém que não é propriedade minha. Isso cabe a marido e mulher. A sua esposa não é sua em termos de vida cristã. Ela tem um senhor sobre ela. Ela tem um senhor sobre a sua esposa. O seu marido tem um senhor sobre ele. Ele não é seu. Diante disso, nós não podemos cuidar das pessoas à minha maneira, da forma que eu quero, pelos meus interesses, forjando no outro alguma coisa que eu quero e não que de fato o Senhor deseja que ela seja. Se nós não fizermos isso, nós deixamos de ser instrumentos nas mãos do Redentor para forjar o caráter de alguém, se parecer com Cristo, para forjar o caráter de alguém para que ela se pareça com alguém que apenas cumpra os meus desejos. E aqui desejo, não estou falando de desejo sexual, qualquer desejo. Portanto, as ovelhas do Senhor, de fato, são deles e não são minhas. Eu, pela palavra do Senhor, eu darei conta. E eu temo por isso, de verdade. Eu temo. Eu tenho medo. Se vocês querem saber o português claro. Como que eu chegarei diante do Senhor e darei conta de cada um de vocês? O que me motiva, meus irmãos, a mandar mensagem para vocês, procurar saber como vocês estão, é isso, pelo Senhor. Falho, sim, e quero que vocês me perdoem e me exortem. Mas eu temo por isso, eu temo por isso. Eu tenho medo disso. Porque vocês são do Senhor. E eu não posso cuidar de vocês apenas para me agradar. Apenas do meu jeito. Ah, a igreja tem a cara do pastor. É um problema isso. E se o pastor, de fato, não é pastor? E se for um bode? Por isso vocês que creram em Cristo, primeiro eu quero que vocês pensem na seguinte questão, vocês são do Senhor. Por isso Pedro, ele vai dizer na carta dele, que nós somos propriedade exclusiva. Exclusiva quer dizer mais de ninguém. Depois ele vai falar Pedro, pastoreia. Para os presbíteros lá, os chefes de clã, pastoreie como um bom presbítero, não com sorte da ganância. Mas nós temos que nos pastorear. Nós temos que cuidar uns dos outros, meus irmãos. Por isso, o amor que você afirma ter por Deus, ele é mensurável. É exatamente proporcional ao amor que você tem pelo povo dele. Certa feita, um pastor disse para mim, rapaz, eu tenho um problema com pessoas. Eu falei, cara, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, completamente errado. Você não pode ser pastor. Claro que eu não falei dessa forma, né? Estou falando direto para você. Mas falei para ele repensar o ministério dele. Você precisa repensar seu ministério. Porque ser pastor é cuidar de gente. Se você não quer lidar com gente, vai ser pecuarista, vai cuidar de bicho. Não vai cuidar de gente, porque você não vai conseguir. E é estranho, meus irmãos, que ainda no nosso meio há pessoas que parecem não gostar de pessoas. Parece que no nosso meio ainda há pessoas que não gostam de estar no meio do povo de Deus. É tão interessante que ainda no nosso meio há pessoas que fogem do povo de Deus. É muito estranho isso. É no mínimo, para não falar outra coisa estranha.
Por isso que a gente pensa que não dá para medir o amor de Deus. Dá. E se você for para a sua casa hoje, eu queria que você refletisse sobre isso. Quanto você ama o povo de Deus? É a medida que você ama a Deus. Não tem outra coisa. Porque João vai falar, dizer que vocês me amam, é fácil. É só abrir a boca. Eu amo a Jesus. Eu amo a Deus. Olha que confissão maravilhosa. Só que tem a contrapartida. Quanto você ama, conforme lemos na liturgia, no início do culto. Se eu não amo meu irmão, eu o odeio, eu não amo a Deus. Eu só afirmo que eu amo a Ele. Nós não amamos a Deus. Nós amamos o que Deus pode me dar. Mas eu não amo ao Senhor. Mas Jesus, ele fala para Pedro. Pedro, olha, aproveita agora. Na época que você era incrédulo, você fazia do seu jeito, a sua forma, a sua cara. Depois, quando você for morrer por minha causa, você também vai dar as mãos, eles vão fazer o que quer. Sabe o que Jesus está dizendo? Aproveite esse tempo. Irmãos, Jesus está divertindo Pedro. Pedro, estou te dando a oportunidade para você fazer a coisa mais preciosa que eu poderia dar a você. É cuidar do meu povo. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver liberdade, enquanto você estiver, meu irmão Pedro, aqui entre nós, uma coisa só é para você fazer: pastorear o meu povo. É um privilégio que eu estou te dando de você, antes da sua morte, e a partir de hoje, cuidar do meu povo. Irmãos, quando vocês pensarem sobre amar o povo de Deus, não pense como peso. Não pense como peso. Nossa, mais uma vez. Nossa, está difícil. Nossa, de novo. É um privilégio. Foi para isso que Deus nos salvou. E eu vou falar uma coisa para vocês. Interpretem, talvez, de uma maneira sem ser humanista. Por favor. Mas a maioria das pessoas que eu tenho conversado e que diz ter depressão são pessoas que pararam de servir os outros. O diagnóstico vem. Depressão, ansiedade, está no mesmo grupo ali do DSM. E você vai avaliar, analisar. É uma percepção muito clara e lógica. Ela parou de servir os seus irmãos. Portanto, servir é um privilégio. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, é um privilégio que eu estou te dando. Lide com eles. E aliás, você vai morrer por conta disso. Você vai morrer exatamente porque você vai fazer o que eu estou mandando que você faça. Por isso, meus irmãos, eu sei que há momentos difíceis da nossa vida que passamos, seja por conta de situações de saúde financeira e outras cositas. Porém, apesar disso, no dia que você parar de servir as pessoas, eu vou dar um prazo para você. Depois você avalie se é verdade ou não, porque a palavra de Deus afirma isso. Você estará debilitado. Você estará debilitado. No dia que você parar de servir alguém. No dia que o marido parar de servir a sua esposa. Isso tem reflexo em todos os lugares. No dia que a esposa parar de servir o marido, há reflexo em todos os lugares. E principalmente no corpo de Cristo. Servir é um privilégio. Pastor, eu tenho dificuldade. Lute com isso, ore por isso. Ore no sentido, Deus, assim como o Senhor deu privilégio a Pedro, eu quero isso como privilégio, e não como peso, como coisa que cansa, como algo que me traz repulsa. Eu sou seletista, depende de quem é, eu vou, a gente
Eu não posso ser assim, Senhor. E nós estamos cheios de irmãos dentro das igrejas com esse tipo de pensamento. Portanto, servir a igreja, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. Eu tenho que meditar todo dia. Eu sou um pastor para servir a minha igreja. E isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Eu tenho que falar todo dia para o meu coração: Altair, você tem o privilégio de ser pastor da Igreja Cristã Reformada. E aqueles irmãos é para que você sirva. Por isso, o meu amor por Jesus, ele pode ser mensurável. E volto a fazer a pergunta a você. Se os irmãos de todas as igrejas fossem uma cópia sua, como seria a igreja hoje? Como seria? Como seria a igreja do Senhor? Cópia de vocês, cada um tendo seus clones. Sabe por que isso é possível? Eu estou fazendo essa pergunta, mas não é tão fictícia assim. Porque se nós discipularmos as pessoas serão como você. Por isso Paulo falava: imitem a mim. Não que Paulo era inerrante, mas pelo contrário, porque até mesmo quando ele errava, ele tinha no coração arrependimento ao Senhor. Até nisso nós tínhamos que imitar o apóstolo Paulo. Errei, pequei contra o Senhor. Então eu vou me debruçar e pedir, suplicar o perdão de Deus. Isso também podemos imitar aquele que nos ensina. Por isso que não é tão fictício assim. Mas sabe por que o que está acontecendo? Quem são os nossos discípulos hoje? Quem você tem discipulado? Quem você tem falado do amor de Deus? Quem que você tem chorado? Quem que você tem tempo para sorrir? Provavelmente, às vezes, ninguém. Ninguém. As pessoas têm se achegado, estão caminhando sozinhas. As pessoas estão perdidas e vão continuar perdidas. Porque nós não fazemos mais aquilo que é o papel da igreja. Discipular, trazer as pessoas para conhecer Jesus, mostrar quem é o grande Salvador, o Rei da Glória. E nisso eu posso medir, eu posso mensurar o quanto eu amo a Deus e como eu assumo esse cuidado como um privilégio do Senhor. E se você não ama a gente, eu quero que você repense a sua salvação, em primeiro lugar. Repense. Se você é seletista, repense a sua imaturidade ou maturidade. Você precisa repensar. Porque o Evangelho é coisa séria. O Evangelho é coisa séria. E foi o último capítulo de João. É interessante, né? O último capítulo vai falar sobre isso. Pastoreia minhas ovelhas, Pedro. É isso. Vocês precisam crer. E crer, pratique. Como é que eu pratico o amor? Servindo o meu povo. Apacentando as minhas ovelhas. Só que são minhas. Nunca esqueça disso, Pedro. Jesus. E outra, é um privilégio para você servir a esse povo que também é meu, cujo você também pertence a esse povo. Razão pela qual, meus irmãos, nós precisamos retornar à prática de ser igreja. Aqui estamos cultuando a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, aos nossos visitantes. Deus abençoe. Voltem sempre em nome de Jesus Cristo. E o nosso desejo como igreja é recebê-los bem. Para ficar aqui, não num primeiro momento, mas para que vocês possam perceber o amor de Deus. E percebendo o amor de Deus aqui, aí se quiserem ficar, fiquem, porque essa igreja ama Jesus e tem demonstrado isso. É essa a intenção. Não é marketing. Jesus nunca falou de marketing. Falou da prática. E eu preciso, meus irmãos, eu preciso ser exortado e exortar vocês. Eu posso medir o meu amor por Deus? Sim, eu posso. Como? Sirva ao meu povo. Sirva ao meu povo. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Do jeito que você é, filho. O que Deus deu para você? Deu uma voz, não deu? Deu ou não deu? 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 Deu um cérebro, não deu? Deu, né?
Deu mão? Deu? Deu pé? Deu? Sirva. Eu não sei falar, mas quem disse que é para falar? Se fosse para falar, só os bambambãs da oratória seriam servos mais fiéis. E a gente vê que não é por aí. Às vezes alguém que não sabe falar, não sabe a língua culta, ele sabe melhor sobre Cristo do que eu e você. Quero encerrar só dando essa ilustração nesse ponto, que quando igrejas chamam personalidades para testemunhar na igreja, o que acontece? Lota. Onde você vai? Vou ver fulano de tal. Ah, tá. Legal. Chamem um membro da igreja simples para falar do evangelho. Quem que vai pregar hoje? Ah, aí não vai, né? Aí não vai. Mas o homem tem uma vida com Deus. Ama Jesus. Serve como ninguém serve. E você quer oratória? Vai lá para a igreja de Corinto. Fica igual eles. Seja igualzinho os membros de lá. Só oratória, só oratória, só oratória. Igreja rachando. Uma igreja com pecados horríveis, sem tratamento. Uma igreja com humanismo até a flor da pele. Por isso, meus irmãos, o amor a Deus, ele é mensurável. Quer ver se você de fato ama a Deus? Não fica buscando o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, porque você pode ler a Bíblia o ano todo, num ano, a Bíblia toda. E às vezes não pratica nada. Pode ser um homem de oração, uma mulher de oração, mas não pratica nada. Agora, se você for um praticante do Evangelho, a sua leitura terá outro gosto. A sua oração terá uma nova realidade. Vir ao culto deixará de ser peso, mas será um privilégio. E durante a semana, poder servir o povo de Deus. Que privilégio, irmãos. Nas quintas-feiras, estarmos aqui no estudo bíblico, orando ao Senhor uns pelos outros. Pela manhã, irmãos orando na igreja. Homens servindo a Deus, amando suas esposas, criando seus filhos no amor de Deus. Não tem coisa mais preciosa aos olhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, meus irmãos. E vá para casa, mensure. De fato, mensure. Meça. Eu amo a Deus. Você faz agora a contrapartida. O quanto eu amo meus irmãos e tenho servido a eles. Eles como povo de Deus e como privilégio que Deus me deu.